tem, geralmente, uma assessoria jurídica para poder analisar os contratos. E temos no mercado, como sempre, aquelas pegadinhas. Então, hoje, eu, Ana Paula, CEO do Chá das Síndicas, quero convidar vocês a ficarem aqui assistindo o nosso podcast e tirar todas as dúvidas sobre seguros. Hoje nós estamos aqui com o Rodolfo da NH Seguros. Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar a se ambientar o que é um consultor, né, de confiança. O que é ser consultor de seguros? Por que as pessoas têm que contratar um seguro com um consultor de confiança? Tudo bem, Ana Paula. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade da gente estar debatendo desse assunto, né, que é bem importante. Eu já trabalho com seguros há mais de 15 anos. O meu sócio da corretora, ele já teve uma administradora, ele sentia uma necessidade da gente ser mais especialista, principalmente nos seguros de condomínio. E quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa em segurança, em conveniência, e um ponto essencial nisso seria o seguro do condomínio, que é obrigatório por lei, tanto o condomínio residencial, comercial ou misto. E muita gente não sabe que, além da cobertura de incêndio, a gente tem diversas outras coberturas que são muito importantes para trazer para garantir a tranquilidade de todos, né? Rodolfo, uma coisa que eu sempre falo para as síndicas que fazem parte lá do projeto do Chá das Síndicas é que elas têm que ter uma assessoria jurídica para poder ler os contratos. Você, como uma pessoa experiente, consultor no mercado, você sabe muito bem que tem outros consultores que fazem aquela famosa promessa para boi dormir, né? Que é prometer cobertura total, mas as pessoas não se atentam às letras miúdas e não leem a apólice. Dá uma dica do que elas têm que prestar muita atenção quando pegar uma apólice se elas não têm assessoria jurídica. Aonde que é o ponto crucial para elas lerem e ver se realmente ele está cumprindo com a promessa que foi dada na reunião ou na assembleia, onde ele diz que a cobertura é total. Primeiramente, a gente pega a apólice, se já existe uma apólice, a gente analisa ela para entender a necessidade de fato do condomínio, tá? A gente, em alguns casos, a gente faz a visita técnica no condomínio para entender realmente o que é necessário, talvez ajustar alguma cobertura, incluir, às vezes uma cobertura é contratada de forma incorreta, a gente faz um ajuste. Bom, Rodolfo, você deu aí um detalhe muito importante, mas eu quero saber o seguinte: existe uma nomenclatura ali na apólice que as pessoas têm que ter atenção. Como é que é o nome dessa parte da apólice que as pessoas têm que tomar bastante atenção antes de realmente bater o martelo e assinar? Isso, Ana Paula. Primeiramente, a gente analisa a apólice, porque não são todas as letras miúdas, né, das condições gerais que estão constando na apólice. A gente teve um caso recente de um condomínio que chegou para a gente, novo para a corretora, que teve uma situação de um furto de uma bicicleta elétrica no condomínio. E como foi um furto simples, é um risco excluído para a seguradora, para a maioria das seguradoras, e o condomínio teve esse prejuízo, né? Porque a bicicleta precisaria estar no local apropriado com um cadeado. E o corretor poderia ter informado, como existe um bicicletário dentro do condomínio, ele poderia ter informado ao condomínio as regras de como se estaria garantindo a cobertura, né, do condomínio. É muito importante isso que você falou, Rodolfo, porque as pessoas também têm que prestar muita atenção. Você contrata o seguro, mas você também tem que fazer os seus trâmites para o seguro. Então, o que acontece? Não adianta você querer contratar um seguro para cobertura de furtos se você não protege aquele bem. Então, esse bem precisa estar protegido. Então, tem que ter o bicicletário para bicicletas comuns, o bicicletário para bicicletas elétricas, a garagem para o carro. Então, tudo tem que ter o seu lugar adequado, corretamente, para que assim, com todos esses detalhes, o seguro realmente faça a sua cobertura. Uma outra dúvida, Rodolfo, que as pessoas têm muito, é que elas não entendem, e é uma coisa que eu falo muito para todas as síndicas lá do projeto, é que quando você está negociando, né,
para contratar um seguro, por que você não faz uma ação dentro do condomínio para trazer essa empresa do seguro para poder apresentar os seguros que também podem ser abertos aos condôminos? E aí fala para mim um pouquinho desses seguros que, além de atender também ao condomínio, atende também as unidades particulares. Isso, Ana Paula, isso é um ponto importante, porque o condômino ele também precisa fazer o seguro para o conteúdo do apartamento. Né? No caso de uma cobertura de incêndio, ele estaria protegido no caso de um eventual sinistro, né? Na cobertura de incêndio, por exemplo. As unidades particulares, elas têm muito esse problema, né? Às vezes elas fazem um seguro, mas o seguro é estrutural, e aí eles perdem totalmente todos os móveis e eletrodomésticos e não fizeram ainda esse seguro. Uma coisa muito importante também que eu gosto de falar sobre atender as unidades particulares é que dentro das unidades particulares eles têm moto, tem carro, tem o seguro de vida. E aí me fala um pouquinho, a NH tem todas essas coberturas, consegue fazer um trabalho bem legal dentro do condomínio? Com certeza. A gente, além do seguro para o condomínio, a gente faz praticamente todos os tipos de seguro, por exemplo, da bike, da bicicleta elétrica, né, que está sendo muito comum a gente ver aí nas ruas. Tem o seguro residencial, que a gente já comentou. Tem planos de saúde, tanto para pessoa física ou pessoa jurídica. Tem o seguro viagem. São diversos produtos aí que a gente conseguiria oferecer para os condôminos. Uma gama de produtos que vocês podem oferecer fazendo uma ação dentro dos condomínios. Eu sempre incentivo as síndicas lá de dentro do projeto do Chá das Síndicas para trazer um prestador de serviço, um fornecedor que tenha um diferencial. Porque muitas das vezes o consultor ele foca muito em vender o seguro obrigatório somente para o condomínio. Mas existe também o seguro do síndico externo, que Sim. também é obrigatório, né? Existe o de conteúdo da unidade. Quem é o provedor dessa unidade? É o pai? É a mãe? Tem que fazer o seguro de vida dessa pessoa, Sim. né? Então, assim, o seguro, ele não fica engessado somente no condomínio. Os gestores e gestoras condominiais, eles têm que aprender a ser empreendedor. Empreendedor, como as síndicas do Chá das Síndicas aprendem a ser empreendedoras toda a vida. Como o seguro é um assunto assim bem técnico, né? Eu tenho a minha colinha aqui. Eu queria que você falasse o seguinte. Existe no mercado muitos consultores que nem fazem visita ao condomínio. Eles vão lá, dão um Google Maps, vê o condomínio e oferece cobertura total com coisas que eles imaginam. Mas se houver necessidade, a NH Seguros faz essa visita? Sim, Ana Paula, em alguns casos, num condomínio, quando possui mais estruturas, piscinas e academias, são condomínios maiores, a gente faz a visita técnica sim, tá? Até alertando aqui as síndicas, que em alguns casos a gente precisa analisar, fazer uma análise mais completa, porque alguns corretores, eles colocam a cobertura de incêndio, que é o valor em risco lá em cima, e não faz muito sentido, porque seria o valor para a reconstrução do prédio, né? No caso de um eventual sinistro, a seguradora ela não vai indenizar o que está na pólice, ela vai indenizar o valor que é o de risco declarado, né? Que é o valor real mesmo. Por isso que é importante a gente fazer essa análise, em alguns casos a gente fazer essa visita técnica para poder passar para a síndica da melhor forma possível. Como é importante, né, Rodolfo, a gente buscar as informações. Quando você não sabe analisar uma apólice, você olha para aquele valor ali e você fica imaginando, nossa, meu condomínio está super protegido, porque olha o valor que nós vamos receber. E, na verdade, quando passa todos os trâmites, caso aconteça um sinistro, não é aquele valor ali real que o seguro vai pagar.